Pai do Senhor, meus irmãos, quero compartilhar com vocês esta palavra que está no meu coração já faz algum tempo, sobre a chamada do profeta Ezequiel. Queria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse aí no livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 1, do verso 1 em diante. Amém? Enquanto você pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotações, quero fazer uma oração pela sua vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor, mais uma oportunidade qual o Senhor nos concede, meu Deus, de estar aqui, ó Pai, debruçado diante da tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento e dar o dom da tua palavra. Neste momento, que o Senhor possa fazer uso da nossa vida, Senhor, através da exposição da tua palavra. Abençoa todos aqueles, ó Deus, que irá assistir essa aula, todos aqueles, ó Pai, que terão acesso, ó Deus eterno, a esse conteúdo, Pai, revelador acerca da tua palavra. Nos usa com sabedoria, com graça e com diligência. Amém e amém. Eu quero que você, meus irmãos, fique até o final desse vídeo. Fica até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que ele irá acrescentar muito conteúdo da palavra de Deus, muito conteúdo da revelação da palavra de Deus, a palavra rema, porque a palavra logos é a palavra escrita, a palavra rema é a palavra revelada. E o que Deus colocou no nosso coração foi a palavra rema, a palavra revelada para trazer ao seu coração. Aqui atrás de mim tem um quadro onde está escrito a chamada do profeta Ezequiel. Ezequiel significa Deus fortalece, Buzi significa desprezo, Quebá significa veemente e impetuoso. Aqui, Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Queria que você lesse com bastante atenção. Leia devagar, respeitando as vírgulas, respeitando os pontos. Entendeu? Capítulo 1, verso 1, diz assim. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, do dia 5º do mês, que estando eu no meio, presta muita atenção na leitura, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebá, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente, a palavra expressamente significa rápido, ligeiro, porque o que Deus tinha na vida do profeta Ezequiel era coisa rápida. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebá. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. E olhei, eis que veio um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem como um fogo revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio dela uma coisa como cor de ambar, que saía dentre o fogo. E no meio dela saía a semelhança de quatro animais, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. Verso 6. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um tinha 4 asas, e os seus pés eram pés direito, e as suas plantas dos seus pés como planta de pé de bezerra, e luzia como a cor de cobre polido, e tinha na mão debaixo das asas aos 4 lados, e assim todos os 4 tinham seus rostos e suas asas, e uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. Verso 10, e a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, a sua mão direita. Todos os 4 tinham rosto de leão, a sua mão esquerda. E todos os 4 tinham rosto de boi também, rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separadas em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam, e não se viravam. E quando a semelhança dos animais e do seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tocha, o fogo corria entre os animais, e o fogo resplandecia
e do fogo saía relâmpagos. Apocalipse 4:5 vai falar sobre isso. E os animais corriam e tornavam a semelhança. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E viu os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, em cada qual dos seus 4 rostos. Amém, meus irmãos? Aqui é a primeira parte da chamada do profeta Ezequiel. Aqui nós vamos debruçar diante dessa revelação a qual Deus colocou no nosso coração. A primeira observação que nós vamos ter aqui é que aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Observe essa leitura do capítulo 1, verso 1. Ezequiel, no contexto que ele está tendo esta visão, relatando acerca dessa visão, desta profecia, ele não está num spa, ele não está numa ilha pegando bronzeado, ele não está de férias. Mas o contexto da vida de Ezequiel, ele está dentro de um cativeiro. O contexto de Ezequiel é contexto de cativeiro. Cativeiro, você não faz o que você quer. Cativeiro, você não vai aonde você quer. Cativeiro, você não come a hora que você quer, não dorme a hora que você quer. O contexto de Ezequiel é de cativeiro. Cativeiro é cativeiro, em qualquer situação. Ezequiel, ele está no meio dos cativos. Capítulo 1, verso 1. A parte C. E no quinto dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. Olha o contexto dele. Olha o contexto da vida de Ezequiel, da chamada do profeta Ezequiel. Porque cada um, dentro da palavra de Deus, cada profeta, cada um que Deus chamou, teve uma medida de revelação. Você pode ver que quando Deus chamou Moisés através da sarça, Êxodo capítulo 3, quando Deus chamou Jeremias, chamou ele quando ele virado para o norte, quando ele viu uma panela. Então cada um Deus, ele chamou, cada um Deus mostrou uma medida de revelação. E para Ezequiel não foi diferente. A chamada de Ezequiel se deu no meio do cativeiro, na beira do rio Quebar. O contexto dele é de cativeiro. O contexto dele é de um momento que ele está cativo. Mas a Bíblia diz que ele está no meio do cativeiro, mas os céus estão abertos. Porque o contexto que ele está vivendo não limita o poder de Deus. Porque ele pode estar preso no corpo físico, mas diante do Deus que tudo pode, tudo vê, irmão, não tem como. Um verdadeiro profeta, um verdadeiro adorador está preso. Lembra de Atos capítulo 16, quando bateram Paulo e Silas, quando eles estavam pregando o evangelho, colocaram ele no cárcere inferior. A pior besteira que fizeram foi colocar 2 adoradores na mesma cela. Não tem como não acontecer um avivamento. Porque prenderam Paulo e Silas no cárcere inferior. Prenderam suas mãos, prenderam seus pés, mas não prenderam a alma e o coração de um adorador. Colocaram ele lá no cárcere inferior. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas, um cantava e um orava. Um cantava e um orava. Quando tem união na oração e no louvor, união, a Bíblia diz que quando um começou a cantar e o outro começou a adorar, as prisões se abalaram. E as prisões de todos foram soltas. Porque a oração e o louvor quebram as cadeias. Oração e louvor, essa combinação, com toda sinceridade, diante de Deus, todos aqueles que estão cativos, é liberto. Porque Deus, ele habita no meio do louvor. E Ezequiel, ele está no meio do cativo, dos cativeiros, do cativeiro. Mas ele está na beira do rio Quebar. E ele está tendo visões de Deus. Porque não importa o lugar que você está, o que importa é quem está com você no lugar. Eu vou repetir. Não importa o lugar que você está, o que importa é quem está com você no lugar. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo, você que vai assistir essa aula, você que vai assistir esse vídeo, eu não sei o momento que você está vivendo, não sei a luta, a prova que você está passando, mas eu sei de uma coisa, que Deus está contigo, Deus vai te dar vitória, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque não importa o lugar que você está, o que importa é quem está com você no lugar, porque eu nunca vi prova matar crente, nunca vi deserto matar crente, nunca vi situação difícil matar crente.
Luta, prova, deserto é para nos fortalecer, para nos moldar, muitas vezes, o nosso caráter. Para Deus nos aprovar, para nós recebermos uma bênção maior do que nós possamos, ou pedimos ou imaginamos. Eu tenho fé em Deus no que eu estou falando. Ele está no meio do cativeiro, mas os céus estão abertos. Ele está preso, corpo físico. Não pode sair do cativeiro. Mas os céus estão abertos. E ele está tendo visões de Deus. Na beira do rio Quebar. Quebar significa veemente, impetuoso. Os céus estão abertos. E ele está tendo visões de Deus. Verso 3. Veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Vamos meditar, fazer uma exegese bíblica dentro do verso 3. E veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi. A palavra expressamente significa rápido, ligeiro. Quando você quer viajar para um estado, ou quando você quer viajar para outro país, ou independente de qualquer lugar que você esteja, quando você quer chegar rápido nesse lugar, o que você fala? Vou pegar um expresso, pegar um avião expresso, vou pegar um ônibus expresso, vou pegar um Uber que seja expresso, algo que seja rápido. Então o que Deus queria ali, dentro do capítulo verso 3, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel. O que Deus queria na vida de Ezequiel era coisa rápida. Muitas das vezes vai acontecer isso na minha e na sua vida. A palavra do Senhor vai vir de uma forma rápida, ligeira, para nós fazer, né, a vontade de Deus de forma para hoje, né, para amanhã, para ontem. Então veio a palavra do Senhor expressamente a Ezequiel. Ezequiel, ele é filho de Buzi. Aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Ezequiel, ele é filho de Buzi. Buzi, ele é sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. Ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Eu queria que você meditasse nisso que eu vou falar agora. Presta muita atenção nisso que eu vou falar agora. Buzi, ele era sacerdote. Só que o significado do nome Buzi significa desprezo. Olha o contexto de Ezequiel. Ezequiel, ele nasce dentro de um contexto de desprezo. O significado do pai é desprezo. Talvez não sei o motivo do pai, do avô de Ezequiel ter colocado o nome do pai dele, de Buzi, que significa desprezo. Talvez o contexto da vida de Buzi era uma vida de desprezo. Talvez Ezequiel nasceu numa casa onde o pai era desprezado. Talvez Ezequiel ele teve uma vida também, pelo pai ter o nome de desprezo, uma vida de desprezo. Teve uma infância de desprezo. Teve uma juventude de desprezo. Agora está no cativeiro, está sendo desprezado em alguns aspectos da sua vida, sendo limitado. Porque no capítulo 1, verso 1, e aconteceu no 30º ano. Porque para você ser sacerdote, você tem que estudar dos 5 aos 18. Dos 5 aos 18, para se tornar levita. Dos 18 aos 30, para se tornar sacerdote. Dos 30 aos 45, para se tornar sumo sacerdote. E com 50 você era jubilado. Essa era a regra. Está lá em Números, capítulo, se eu não me fala a memória, capítulo 4. Capítulo 4 ou capítulo 5. Se eu não me fala a memória. Tem essa regra. Vou repetir. Para você ser levita naqueles dias, você tinha que estudar dos 5 aos 18 para se tornar levita. Dos 18 aos 30 para se tornar sacerdote. Dos 30 aos 45 para se tornar sumo sacerdote. E com 50 anos você é jubilado. Talvez Ezequiel ele vai para a beira do rio Quebar se lamentar. Porque aquele ano provavelmente era o ano que ele ia começar a exercer a função sacerdotal dele. Eu creio que ali, dentro, fazendo a exegese bíblica no capítulo 1, verso 1, era o aniversário de Ezequiel. Talvez era o aniversário dele e ele vai para a beira do rio Quebar se lamentar. Porque ele vai fazer 30 anos. Talvez ele se lembra quando ele viu o pai dele no átrio, pegando a oferta, sacrificando no altar do holocausto. Aí tinha o altar do holocausto, a bacia, onde os sacerdotes lavavam. Depois entrava no lugar santo, onde tinha o candelabro,
a mesa dos pães da propiciação e a mesa do incensário. E também tinha a parte do Santo do Santo, onde tinha a Arca da Aliança, onde tinha a tampa do propiciatório, onde descia a cavode, a glória que desce. E só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Talvez Ezequiel ele vai se lamentar, porque o ministério dele ia começar. Aí ele vai para a beira do rio Quebar, veemente, impetuoso. Só que agora veio expressamente a palavra do Senhor, mudando o ministério do profeta Ezequiel. Porque no cativeiro Deus não precisava de um sacerdote. É forte isso aqui. Sinta a presença de Deus nesse lugar. No cativeiro Deus não precisava de um sacerdote, mas precisava de um profeta. Tem muitas vezes que Deus vai nos colocar em situações que nós não vamos entender. Mas Deus não quer te usar ali como um sacerdote. Deus quer te usar ali como um profeta, como um arauto, como uma atalaia de Deus. Para levar uma palavra ligeira, rápida, para aqueles que estão sofrendo ao seu redor. É por isso que tem muitas situações que acontecem na minha, na sua vida, que você não entende. Só vai entender depois. Por isso que a Bíblia diz, tem situações que acontecem na minha, na sua vida, que nós não entendemos. Só vamos entender depois. É por isso que para se cumprir aquela palavra, que melhor é o fim das coisas do que o princípio dela. Nós não entendemos muitas das vezes o trabalhar de Deus na nossa vida. Só vai entender o final. Mas creia que desde o começo, no meio e no fim, Deus está conosco e sempre vai nos dar vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Buze significa desprezo. Ezequiel desfortalece. Talvez ele foi no contexto de vida dele, criado dentro de um contexto de desprezo. Mas Deus sempre o fortaleceu. Agora, o Buze, ele era sacerdote. Se Buze era sacerdote, então ele era da descendência dos levitas. Porque para você ser sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, ou ser nazireu. Como assim? Você só poderia ser sacerdote se você viesse da tribo de Levi, um dos filhos de Judá, ou você só era, um dos filhos de Judá não, um dos filhos de Jacó, você só poderia exercer a função sacerdotal se você fosse da tribo de Levi ou nazireu. Quem foi nazireu e foi sacerdote? Samuel. Samuel ele foi sacerdote, juiz e profeta. Como assim ele foi sacerdote? Porque Ana lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 11, Ana faz um voto de nazireado. Exemplo disso é o profeta Samuel, que ele foi profeta, sacerdote e juiz. Samuel, ele era, presta muita atenção nisso aqui. Quando você for ler o texto, presta muita atenção nos detalhes do texto. Porque lá em 1 Samuel capítulo 1, vai falar de Eucana, vai falar de Penina, vai falar de Ana, e Samuel só aparece no capítulo 1, verso 19, quando Ana desce de Ramá, desce de Siló, né, voltando de Siló para Ramá, que é a sua casa, e aí Eucana conhece a sua esposa e nasce Samuel. No capítulo 21, 22, em diante, nasce Samuel. Só que, antes de Samuel nascer, no capítulo 1, verso 11, Ana, ela fez um voto de nazireado, falando que não ia raspar a cabeça do menino. Ali era um nazireado. Porque aqui em Números capítulo 3, verso 1, Números capítulo 3, verso 1, os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Números capítulo 3, verso 1, os filhos de Arão, eles são escolhidos para o serviço do tabernáculo. No capítulo 6, Números capítulo 6, verso 1, vai falar da lei do nazireado. Então, Deus, ele é tão tremendo, porque no capítulo 3 de Números, verso 1, ele separa os levitas, ele separa os coatitas, ele separa os gersonitas, e ele separa as três classificações: levitas, os coatitas e os gersonitas. Essas três classificações para exercer a função dentro do tabernáculo de Moisés.
Aí só que no número 6, Números capítulo 6, verso 1, Deus, ele estabelece a lei do nazireado. Agora, aqueles que fizessem a lei do nazireado também poderiam exercer a função sacerdotal. Mas tem algumas regras, depois você lê lá, Números capítulo 6, verso 1, a lei do nazireado. E Samuel, ele entra para exercer a função sacerdotal através da lei do nazireado. Porque ele não é da linhagem dos levitas, da tribo de Levi. Mas ele é da tribo, até escrever aqui. 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Ana, ela faz um voto, e Samuel, ele nasce através do voto do nazireado. Mas 1 Samuel capítulo 1 vai falar que ele é efrateu. Efrata significa fertilidade, da região de Belém e da região de Judá. Porque o mesmo contexto de 1 Samuel capítulo 1 é o mesmo contexto de Ruth. Elimeleque, Malom e Quilion. Elimeleque, meu pai é rei. Malom, doente. Quilion, fraco. Noemi, graciosa. Aí agora, Elimeleque pega sua família e vai peregrinar em Moabe. Ele sai de Belém, Efrata e Judá. Efrata, fertilidade. Belém, casa do pão. Judá, louvor. Ele sai do lugar onde tem bênção, onde tem pão e onde tem louvor. Onde tem fertilidade, em outras palavras, onde tem bênção, onde tem palavra, onde tem louvor. Vai peregrinar em Moabe. Então o contexto de Ruth é o mesmo contexto de 1 Samuel. Dentro dessa palavra está escrito Efrateu. 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Para nós encurtar aqui, Samuel, ele entrou na linhagem sacerdotal através do nazireado. Números capítulo 6. Aí agora, o profeta Ezequiel, ele era para ser sacerdote. Por que ele não foi sacerdote? Porque no cativeiro Deus não precisava de um sacerdote. Deus precisava de um profeta. O profeta, o profeta Ezequiel, ele vê um deslumbre da plataforma de Deus, do trono de Deus. Agora, abra sua Bíblia aí, continua aberta aí no 1 Samuel capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, do verso 4 ao 28. O profeta vê um deslumbre da plataforma do trono de Deus. Verso 4. O profeta vê ou sente o vento tempestuoso vindo do norte. É uma grande nuvem, como um fogo que revolver-se. O verso 5. O profeta vê 4 animais. Suas aparências eram semelhantes a de um homem. Verso 6. Cada um tinha 4 rostos e também 4 asas. Verso 7. Seus pés eram pés direitos como de bezerras. Eles são querubins. Eles têm 2 pés direitos. Os 2 pés dele eram como pés de bezerra. Os 2 pés direitos. 2 pés de bezerra. Verso 6. Tinha mãos de homens. Eles tinham 2 pés de bezerros. As mãos eram mãos de homens, verso 8, verso 9. Suas asas eram unidas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam. As suas asas eram unidas. Ou seja, eles estavam sustentando a plataforma do trono de Deus com as mãos. A asa desse grudava naquele. A asa daquele grudava naquele. A asa daquele grudava naquele. E a asa daquele grudava nesse. Unido. Sustentando a plataforma do trono de Deus. É tremendo. Essa visão que Ezequiel teve na beira do rio Quebar foi coisa extraordinária. E ele está vendo isso de baixo para cima. Imagina só. Debaixo desses querubins, tem rodas que giram dentro de rodas. E eles ali. E essas rodas são cheias de olhos. Por dentro e por fora. Está falando da onipresença, onisciência, onividência. A onividência de Deus, a onipresença, a onipotência, a onisciência. Está falando dos atributos de Deus. Esses olhos. As asas deles está falando da união.
Porque não tem como você fazer nada sem união. Olha que linda essa mensagem. Os seres espiritual está nos dando uma lição na terra, que sem união nós não chegamos a lugar nenhum. Olha o verso 10. As suas asas eram unidas uma à outra. Eles não se viravam quando andavam. Verso 10. Os quatro tinha 4 rostos. Olha o primeiro. Rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. O rosto de homem é a representação do Evangelho de Lucas. O rosto de leão é o Evangelho de Mateus. O rosto de boi, Evangelho de Marcos. O rosto de águia, Evangelho de leão. Aqui está apontando para os 4 evangelhos. Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Evangelho de Lucas é a representação do homem. Evangelho de Mateus, a representação do leão. Evangelho de Marcos, a representação do boi. Evangelho de João, a representação da águia. Ou seja, 4 animais que representam Cristo. A figura que representa Cristo em Lucas é o homem. O animal que representa Cristo em Mateus, o leão. O animal que representa Cristo em Marcos, o boi. E o animal que representa Cristo em João é a águia. É interessante que Lucas escreveu seu evangelho para os gregos, Mateus para os judeus, o Marcos para os romanos e João para a igreja. Tremendo isso aqui. Os 4 querubins, eles tinham 4 rostos. Rosto de homem, de leão, de boi e de águia. Isso aqui é lindo. Não sei nem se eu vou conseguir entrar mais na parte da chamada do profeta Ezequiel. Mas qualquer coisa, se não der para terminar aqui, nós fazemos uma segunda parte. Mas o nome do Senhor vai ser glorificado. Os querubins, aqui parando ainda no capítulo 10, os querubins têm 4 faces. Primeiro, face de homem. Segundo, face de boi. Terceiro, face de águia. E quarto, face de leão. Quando eles voam, isso aqui é interessante. Quando os querubins eles voam com a face de águia. Quando eles administram, usam a face de homem. Quando eles servem, usam a face de boi. Quando eles vão reinar, eles usam a face de leão. Eu vou repetir isso aqui. Quando eles voam, usam a face de águia. Quando eles administram, usam a face de homem. Quando eles vão servir, usam a face de boi. E quando eles vão reinar, usam a face de leão. Moisés diz que isso significa? Tudo isso aponta para o ministério de Cristo. Tudo isso aqui aponta para o ministério de Cristo. Por quê? Jesus, quando ele encarnou, ele usou a face de homem. Jesus, quando serviu, ele veio com a face de boi, quando lavou os pés dos discípulos. Jesus, quando ele trouxe o evangelho do reino, ele veio com a face de leão. Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele ressuscitou com a face de águia, subiu e se assentou à direita do Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Os querubins, irmão, cada querubim ele tem uma característica. Cada serafim tem uma característica. Cada arcanjo tem uma característica. Cada anjo tem uma característica. Por quê? Os querubins eles guardam a glória de Deus. Os serafins guardam a santidade de Deus. Os arcanjos guardam o reino de Deus. E o anjo guarda a mensagem de Deus. Eu vou repetir. Os querubins guardam a glória de Deus. Os serafins guardam a santidade de Deus. Os arcanjos guardam o reino de Deus. E os anjos guardam a mensagem de Deus. Cada um deles tem uma função dentro do reino celestiais. E aquele que guarda a glória, o serafim não guarda. Aquele que guarda o reino, o anjo não guarda. Porque é cada um na sua função. O céu é organizado. Agora na terra é um que não tem vocação para cantar, quer cantar. Um que não tem vocação para pregar, quer pregar. Um que não tem vocação para liderar, quer liderar. Aí vira uma bagunça. É por isso que Paulo ele vem organizando o culto lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Ele vai falar assim, vai fazer uma ilustração assim, ó. O nariz não pode falar para a boca, eu não tenho necessidade de ti. Nem a boca falar para a orelha, eu não tenho necessidade de ti. Nem a mão falar para o pé, eu não tenho necessidade de ti.
Mas lá no finalzinho o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, mas Deus colocou cada um nos seus membros do corpo como ele quis. Então procura qual é a sua vocação. Se for para pregar, se dedica à leitura matinal da palavra. Se é ensinar, se dedica mais ainda na leitura, na meditação, na consagração. Se for para cantar, prepara o louvor, mas não vai só cantar quando você tiver oportunidade, vai se preparar, quer dizer, quando você tiver oportunidade. Prepara antes, porque você está dando o melhor para Deus, não é para o homem. Porque a preparação ela é mais importante do que a apresentação. A preparação é mais importante do que a apresentação. É melhor um púlpito vazio do que um vazio em cima do púlpito. Se prepara, porque é melhor você estar preparado e não ter oportunidade. Daia, séria, do que você ter oportunidade e não estar preparado. Se prepara, porque eu tenho certeza, quando você tiver a mensagem, Deus vai te dar um povo para te ouvir. Prepara a mensagem, mesmo não tendo oportunidade, mesmo os pastores te esquecendo, mesmo os amigos que era para te ajudar não tá te ajudando. Não se preocupa, Deus vai te honrar, Deus vai te dar graça, o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O segredo é não pare, porque o segredo da perfeição é a persistência. Continua tentando, continua lutando, continua perseverando, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Quando você menos esperar, o rei vai mandar te chamar e você vai voltar a sentar na mesa do rei, comendo do bom e do melhor. O nome do Senhor vai ser glorificado. O eterno Deus de Israel, glória a Deus, aleluia. Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso. Aqui, capítulo 1, verso 10, capítulo 1, verso 10, está apontando para os 4 evangelhos, está apontando para as quatro faces, as 4 faces do pregador Jesus Cristo, do pregador modelo, do pregador que nós temos que se espelhar nele, em Cristo. Porque Jesus, ele encarnou como a face de homem, ele serviu com a face de boi, lavou os pés do discípulos, ele trouxe o evangelho do reino com a face de leão, morreu, ressuscitou com a face de águia e subiu e assentou à direita do Pai com a face de águia. Que nós possamos ter essas 4 características do verdadeiro servo de Deus. As 4, você sabia que todo pastor tem essas 4 características? Tem dia que ele vem como administrador, tem dia que ele vem como uma mensagem servindo, tem dia que ele vem como leão, bramando como leão, doutrina, o povo se consertar, mas tem dia que ele vem com a revelação que ele te leva aos terceiros céus. Oh, glória a Deus, aleluias. Deus, ele é fiel e verdadeiro. Nós possamos ter essas características, dessas 4 faces, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vou só repetir. Os querubins guardam a glória de Deus, Ezequiel capítulo 1, verso 6. Serafins guardam a santidade de Deus, Isaías 6. Anjos, o arcanjo guarda o reino de Deus, Daniel 10, 13. E o anjo guarda a mensagem de Deus, Lucas capítulo 1, verso 28. Paramos aqui, meus irmãos. Vamos gravar a segunda parte da chamada do profeta Ezequiel. Amém? Que Deus os abençoe.